Eu vou começar, conforme os alunos forem entrando, eu vou adicionando eles, e porque a aula de hoje é um pouquinho longa, só para não atrasar vocês também para as próximas aulas, então eu já vou dar sequência. Já vou dar início. Desculpa, eu estou um pouco nervosa que esse formato é um pouco diferente para mim. Tá todo mundo me ouvindo tranquilo? Sim, tá bem tranquilo, tá dando para te ouvir. Tá. Você consegue ver o chat ou você quer que vai lendo para você se alguém for escrevendo alguma coisa? Porque não é todo mundo que gosta de abrir o microfone. Não, eu estou conseguindo, eu fiz a gambiarra de deixar o celular e o computador aqui para conseguir acompanhar o chat, porque eu acho que, eu não sei, como é a primeira vez que eu estou fazendo esse formato, eu não sei se avisa ou não, aí eu deixei o celular aqui do lado para ir acompanhando. Então eu vou conseguir Ah, tranquilo. sim, Podem ir mandando perguntas se tiver alguma dúvida ao longo do caminho que eu vou respondendo. tá bem. Obrigado. Imagina. Como vocês tiveram a reunião semana passada com a coordenação, aí eles passaram que a maioria prefere o formato de live, né? E então nós de português optamos por fazer esse teste para ver se dá certo. E se vocês gostarem, se vocês acharem que é mais produtivo do que as gravações que a gente estava fazendo, nós vamos dar sequência dessa maneira. Então, por favor, deem um feedback no final, se vocês preferem assim, se é melhor as aulas gravadas, porque a gente vai se adequando conforme vocês, de acordo com a demanda de vocês. Então, vão dando feedback do que vocês acham melhor, como a produtividade de vocês é melhor. Então, entrando na aula de hoje, deixa eu só colocar aqui. Então, entrando na aula de hoje, hoje a nossa aula é de romantismo. Então, até agora a gente já falou de trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco e o arcadismo. Então, hoje, da parte de literatura, essa é a minha última aula, depois vocês vão seguir com o professor Márcio. Então, hoje a gente vai falar de romantismo, que já tem algumas diferenças bem mais marcantes do arcadismo e do barroco, que foi quando começou a ter uma literatura no Brasil. Então, já tem coisas bem mais diferentes, já dá para notar um sistema literário formando no Brasil, uma coisa que não era tão presente no arcadismo e no barroco. Então, o que foi o romantismo? O romantismo ele foi muito além de uma escola literária. Ele influenciou a arte de uma maneira geral, ele influenciou um pensamento de uma época de uma maneira geral. Então, ele, além da literatura, ele influenciou também a música, a pintura, o teatro, a arquitetura. E aqui eu trouxe alguns exemplos de outras artes que ele influenciou. Então, tem a Liberdade Guiando o Povo, que faz referência à Revolução Francesa, que para o romantismo é bem importante. Tem o Palácio de Westminster, que é a Câmara dos Deputados, se eu não me engano, e ela tem uma característica de uma arquitetura romântica. Então, ela é mais robusta, ela é mais sóbria, é mais sólida também, ela tem mais uma simetria, então ela tem essas características de uma arquitetura mais romântica. Na música, nós temos o Richard Wagner, que ele é maestro e compositor, e para a época ele causou um grande impacto nos movimentos românticos da Alemanha, e os críticos dizem que a sua obra ela é o apogeu da música ocidental. E aí eu deixei o link da obra dele, da música Tristão e Isolda, que é muito bonita, mas ao mesmo tempo é muito triste. Então, caso vocês queiram conhecer também um pouquinho da música, deixo essa recomendação. E no teatro e na literatura nós temos o Goethe, que a gente vai falar um pouquinho da influência dele, dar uma pincelada de como ele influenciou o romantismo. Então, antes de entrar no romantismo em si, nós vamos fazer uma diferenciação do que é o romantismo e o que é uma pessoa ou algo, uma coisa romântica. O romântico, ele tem como característica de ser atemporal, então ele não é de uma época ou de um contexto específico, então ele vai ser os trovadores, os clássicos, os modernistas, então ele não é restrito a uma época, ele é amplamente utilizado, então é um adjetivo amplamente utilizado para nomear qualquer atitude romântica ou qualquer atitude que tenha uma grande sensibilidade de emoções e sentimentos. Então o romântico, ele vai ser atemporal e essa coisa de transbordar sentimentos, da intensidade. E aí nós temos inúmeros exemplos, dá para ficar aqui o dia inteiro falando de filmes, músicas,
livros, tem também no teatro, nas novelas, tem uma infinidade de coisas com essa temática de romantismo. Então, o romântico. Então, o romântico, ele existiu muito antes do romantismo, existiu na época do romantismo e provavelmente, com certeza, ele existe e existirá muito além. Então, é uma coisa que não tem uma época específica, uma característica daquele que transborda sentimentos, transborda emoções. E esse é um vídeo muito legal, que traz esse sentido de transbordar sentimentos e emoções. É um videozinho no YouTube, tá linkado aí embaixo. Ele é um cara que tem transtorno obsessivo compulsivo, e ele conta como foi se apaixonar por uma mulher, e como essa mulher, ela fez ele ficar mais tranquilo com os sintomas que ele sentia. É muito bonito, só que ao mesmo tempo é muito triste, porque eu vou deixar vocês assistirem, mas é muito bonito e é muito triste, que você sente que ele está chateado por não estar mais com aquela mulher. E é um vídeo legal também para fazer referência com o romantismo na sua segunda geração, que a gente vai ver as características um pouco mais para frente, mas é um vídeo legal para fazer essa relação do ultra romântico. Até agora tá tudo bem? Tá dando para acompanhar? Sim, tá tranquilo. Tá. Já o romantismo, enquanto escola literária, ele, como eu já disse antes, ele influenciou não só na literatura, ele influenciou toda uma época, vários contextos. Então, ele influenciou na arte, no pensamento, toda uma época foi influenciada pelo romantismo enquanto tendência literária, tendência estética. E ele foi marcado pela ascensão, tanto econômica como social, da burguesia, e então ele se desenvolve junto com essa burguesia, e ele surge como uma necessidade de entretenimento para essa burguesia ascendente. Então vai ser uma arte para suprir as necessidades que essa burguesia está tendo. Além disso, ele tenta idealizar a realidade. Então, dificilmente você vai ver, por mais que tenha características de questões sociais, que a gente vai ver também um pouco mais para frente, dificilmente você vai ver um romantismo que não seja idealizado. Então, por mais que tenha tentando puxar para o realismo, ele ainda tem um quê de idealização. Por mais que seja pinceladas de idealização, ele ainda vai ter lá como uma característica. Então, o romantismo, ele sempre vai tentar idealizar a realidade e não reproduzir aquela realidade. E qual que foi o surgimento desse romantismo? Ele tem 3 vertentes. Os principais países do seu surgimento foi na Alemanha, na França e na Inglaterra. Quando a gente fala de literatura para vestibular, é muito comum, né, é o óbvio, é o clássico, a gente estudar Portugal e Brasil. Só que é complicado falar de romantismo sem citar esses 3 países, porque é onde foi o início, onde começou. Então, é muito complicado não falar desses países. Então, por mais que a gente não estude a literatura francesa, britânica e tudo mais, é importante citar. Então, ele tem 3 vertentes. Na Alemanha, ele é marcado principalmente pelo sentimento de nacionalismo, pelo sentimento de pertencer a uma nação, e ele tem como destaque principal a produção literária do Goethe. Na Inglaterra, ele já vai pelo um lado mais obscuro, mais exótico, mais mórbido, grotesco, e ele tem como destaque a obra do Frankenstein, da Mary Shelley. E na França, por estar naquele contexto de Revolução Francesa, ele tende mais pelas questões sociais. Então, aqui a gente tem como destaque Os Miseráveis, do Victor Hugo. E é importante citar isso, porque tanto em Portugal como no Brasil, essas características vão influenciar nas gerações e nas características das gerações. Então, é importante citar, porque já vai dando um norte para como aconteceu no Brasil e em Portugal as gerações do romantismo. Então, passando para a nossa contextualização histórica, o romantismo ele surgiu ali pela metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, principalmente ele teve uma atuação maior no século XIX. Era uma época que o absolutismo estava entrando em crise e estava cedendo lugar ao liberalismo político, porque estava acontecendo muita coisa de mudança social. Então, nós temos a Revolução Industrial acontecendo, a Revolução Francesa, e a gente diz que o romantismo ele é filho dessas 2 revoluções, então ele é o resultado dessas 2 revoluções.
E essas revoluções, elas deram uma nova configuração para a sociedade. Então, se antes as decisões eram só restritas para o clero, para a burguesia, agora eles deixam de tomar as principais decisões e passam, não a ceder, mas a burguesia passa a ocupar esse lugar que o clero e a nobreza está deixando, mas não deixando de livre e espontânea vontade, né? Tá sendo obrigado a deixar, porque a configuração social está mudando. Além disso, tem um descontentamento muito grande com a monarquia e com as mudanças que estavam gerando ali. Então, a burguesia, ela começa a ter um crescimento do comércio, e essa burguesia começa a crescer com esse comércio, e começa a ter esse descontentamento que faz mudar mais ainda as configurações sociais, e aí as histórias passam a utilizar isso como foco. Então, se antes a gente estava falando de histórias que retratavam a nobreza, os reis, as rainhas, todos aqueles feitos históricos, agora as histórias passam a retratar o povo, que no caso seria a burguesia, e trazer essas pessoas para o centro das narrativas. Então, a burguesia, o povo, passa a vir para o centro da narrativa e ocupar esse espaço que antes era destinado à nobreza e ao alto clero. E lembrando aqui, só para ressaltar que, nesse contexto histórico, a gente ainda não está falando nem de Portugal, nem de Brasil especificamente, a gente está só pincelando como que era o contexto mundial. Então, como era o modo de produção? Eram obras vinculadas em folhetins em forma de capítulos. Então, toda semana, ou a cada 15 dias, da maneira que era publicado, eles eram publicados em capítulos, como se fosse a nossa série hoje em dia. Então, conforme ia publicando os folhetins, ia tendo um capítulo diferente daquela nova história. E a burguesia, ela passa a ser meio que dona da produção. Não é uma dona oficial, mas ela passa a ser considerada essa dona da produção, porque essas narrativas, essas obras, elas passam a ir de acordo com os interesses burgueses. Então, é uma arte para suprir a necessidade de entretenimento da burguesia. Então, a maneira como ela é produzida, ela vai de acordo com o que essa burguesia quer. Então, os finais, a narrativa, se era feliz ou triste, ia de acordo com o gosto da burguesia. Então, por isso que diz que ela é meio que dona da produção, porque ela influencia da maneira como a produção é feita. E, por fim, tem o surgimento da profissão de escritor. Se você está tendo uma demanda por aquele tipo de narrativa, por aquele tipo de obra, você começa a pagar por aquilo. Então, começa a ter o escritor sendo pago para produzir essa narrativa, para produzir essas obras. Então, resumindo até agora, o que foi o romantismo? Ele foi uma grande novidade numa época que teve muita transformação, de intensa transformação, e ele representou uma mudança de paradigma de toda uma sociedade. Então, não só na literatura, ele foi uma mudança de paradigma de uma maneira muito ampla, e as obras buscavam representar essa mudança, esse mundo dinâmico, esse mundo cheio de transformações, e os personagens, eles iam mudando, iam se transformando de acordo com que os acontecimentos também iam se desenrolando. Então, no romantismo, nós vamos ter o ideal burguês, que é aquele sonho de ser burguês, o sonho de ser nobre, e as classes sociais bem demarcadas. Então, você sabe o que é um burguês, você sabe o que é um camponês, você sabe o que é a nobreza, está tudo bem demarcado, as coisas não vão se misturar. E a atenção, então, ela está voltada para essa nova configuração da sociedade. Qual que é a nova configuração? A burguesia ascendente. Então, essa burguesia está ali no centro dessa nova estética literária. Até agora, tudo ok? Alguma dúvida? Então, quais são as características? Tá, então vamos lá. E quais são as características principais do romantismo? Lembrando que ainda a gente não está falando nem de Portugal, nem de Brasil, está falando de um modo geral, que de alguma forma também influenciou na literatura portuguesa e na literatura brasileira, só que de algumas maneiras diferentes. Então, nós temos como características principais do romantismo o subjetivismo ou individualismo, que é aquele culto intenso ao eu. Então, o autor romântico, ele pega as questões que estão acontecendo no exterior e traduz isso da maneira como ele sente aquilo. Então, é o reflexo do mundo exterior para ele.
Então, é o culto intenso ao eu. Tem até a questão de achar que é um pouco egocêntrico, porque é aquele eu. É como se a pessoa estivesse olhando apenas do próprio umbigo, e ela não estivesse olhando para outra perspectiva. Tem o escapismo, que é essa fuga do mundo real por meio da imaginação. Então, ele foge para um lugar mais agradável, para um lugar mais feliz. Então, esse lugar pode ser a infância, pode ser o medievalismo, que é a Idade Média, ou sonhos, fantasias, lugares muito exóticos, e até mesmo a morte. A gente vai ver que a questão da morte é muito, muito forte na segunda geração, no ultrarromantismo, e a morte ela é vista como uma fuga porque você está escapando, você está saindo daquele lugar que não é agradável. Então, a morte é vista como uma solução para você não pertencer mais àquele lugar que não te faz bem. Tem outras questões também, como a fé, o misticismo, o mistério e o culto à natureza. Então, a natureza ela é fonte de inspiração, a natureza ela faz parte daquele espaço, então o tempo inteiro tem esse culto à natureza. Tem a ruptura com as regras clássicas, então acaba sendo uma oposição a clássicos e a realistas, e não tem limites fixos. A idealização, principalmente a idealização feminina. Então, nós temos dois viés diferentes aqui nessa questão da idealização feminina. A mulher ela pode ser vista tanto como um ser angelical, um ser intocável, então ela é quase como uma santa, como se fosse uma pessoa que fosse tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa que não dá para alcançar. Então, essa idealização da mulher ser intocável, de ser uma coisa de outro mundo. E também ela pode ser vista como, no livro eles descrevem como um demônio sexual. Então, a mulher ela é vista por esse lado muito, muito sexualizado, ela é vista muito, de uma maneira muito erotizada. Então, tem esses dois viés da idealização feminina. Geralmente, os autores eles acabam optando pela primeira maneira, pela idealização da mulher como um ser angelical. Outras características é o sentimento revolucionário. Então, tem a denúncia das misérias sociais e a idealização de um mundo novo. E aí já entra dois pesos e duas medidas. Se é um entretenimento para a burguesia, mas ao mesmo tempo tem essa arte que incomoda, essa arte que não é tão legal, não é tão idealizado, não é tão perfeito, que é uma característica do romantismo, dessa coisa idealizada. Então fica esses dois pontos diferentes. O lado de ser um entretenimento e, por outro lado, de ser essa arte que não é entretenimento, que ela incomoda, que ela é feia, que ela não deveria ser mostrada. Tem o retorno ao passado. Então, como no contexto histórico eu falei, estava acontecendo muita coisa diferente, muita transformação, muito deslocamento social. Então, nobreza, clero sendo colocados de lado, burguesia tomando o centro das questões sociais, econômicas e políticas, e esse momento de intensa transformação fez com que não tivesse heróis palpáveis, heróis reais. Então, eles começam a buscar no passado esses heróis. No Brasil, nós vamos ter a busca nesses heróis através do índio, então o índio vai ser caracterizado como o nosso herói, e em Portugal vai ser através da Idade Média. Então, eles vão resgatar os heróis da Idade Média para trazer como se fosse uma esperança desses heróis, como se a busca por esses heróis, o retorno a esse passado, pudesse representar os valores que eles queriam ter implementados nesse momento. Isso vai gerar um sentimento muito grande de patriotismo e nacionalismo. Outras características é o spilling, que é uma melancolia muito intensa, inexplicável, é aquela tristeza muito, 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 muito grande. O ilogismo, que é a instabilidade do ser, então ele pode estar numa hora muito feliz, muito eufórico, muito radiante, e no momento seguinte ele já está muito depressivo, muito, muito para baixo. Então, essa instabilidade do autor romântico. E o exagero. Romantismo é exagero. Romantismo é aquela coisa de não aguentar os sentimentos, é um sentimento tão intenso, é uma coisa tão forte que você precisa transbordar aquilo. Então, é como se fosse uma caixa d'água que não tem mais espaço e começa a transbordar muita, muita, muita água. É mais ou menos a ideia do exagero romântico. Você não tem mais para onde guardar essa água, você não tem para onde guardar esse sentimento todo, e ele começa a transbordar para fora.
Então, somando, o romantismo é a intensidade com o idealismo e a liberdade criadora. Então, isso daí, ele resume mais ou menos o romantismo. Então, começando o romantismo em Portugal. Tudo bem até agora? Sim, até então tá bem tranquilo. Gente, desculpa se eu paro algumas vezes para beber água, porque minha garganta tá muito ruim. Larissa, Oi? só uma coisa. Quando você falou do culto à natureza e tal, no romantismo brasileiro, esse culto à natureza ele é mais comum na geração indianista, não é? Ou nas outras também? Ele é mais presente na indianista, porque faz a referência do índice forte, guerreiro, e o plano de fundo é isso. É toda essa natureza. Tem uma imagem mais para frente que eu vou trazer do Brasil, que não é da época do romantismo em si, mas dá para entender essa caracterização da idealização da natureza. Certo, obrigado. Imagina. Tá, então, partindo para o romantismo em Portugal, na primeira aula que eu dei de escolas literárias, eu falei para vocês não focarem tanto em questão de datas, mas aqui não são datas arbitrárias, não foram datas que foram jogadas ao acaso. No romantismo em Portugal, essas datas têm um porquê de estarem ali. Significa que vocês têm que saber essas datas que o vestibular vai cobrar quando começou o romantismo em Portugal? Não, não vai cobrar, mas é que as datas não foram jogadas ao acaso. Então, ele teve início em 1825, quando o Almeida Garrett ele publicou o poema Camões, que foi escrito nesse momento que o país estava passando por graves problemas, tanto políticos como financeiros, e esse poema ele tenta resgatar o passado, então busca no passado um herói, e o herói nesse caso seria Camões. Então tenta transformar o Camões num herói que Portugal no momento não está tendo, para poder trazer de volta o orgulho do povo português. Então, a Camões ele é elevado a esse patamar de herói, só que acabou que ele não teve tanto sucesso por esse viés de ser herói. Ele acabou que foi um poema mais louvando Camões do que exaltando e trazendo ele para essa figura de herói. E ele terminou em 1865 com a questão Coimbra, que foi o marco inicial do movimento realista, e ele se posiciona contra a idealização romântica. Então, a questão Coimbra é só para pincelar, só para demarcar o início e o fim do romantismo, e vocês vão ver ela no realismo na aula seguinte, na próxima aula. Então, é só para demarcar certinho o porquê e explicar também que as datas não são arbitrárias. Então, em Portugal, o contexto histórico, ele não estava nas melhores das condições. Então, Portugal não estava tão bem como já tinha sido alguns tempos atrás. Em 1822 foi a independência do Brasil. Então, Portugal perdeu a sua principal colônia, perdeu o seu mercado exportador e, somado a tudo isso, veio uma crise econômica muito grande. Então, estava tendo perda do mercado exportador, crise econômica, somado a isso, veio as revoltas populares. Então, estava todo mundo insatisfeito com o governo de Portugal, ninguém estava feliz com a situação, estava numa crise braba lá. E aí, a burguesia, insatisfeita com tudo isso, ela passa a se tornar o centro do crescimento econômico, político e social de Portugal e começa a direcionar essas questões. Então, é nesse momento de turbulência, de insatisfação, de insubordinação, de uma certa forma, que começa o romantismo em Portugal. Então, aqui as três fases, as três gerações do romantismo em Portugal. A primeira, que é a nacionalista e medievalista, que tenta trazer essa exaltação de Portugal, que tenta relembrar os tempos de glória e busca, na Idade Média, essa exaltação do que Portugal foi um dia. Então, tenta relembrar que Portugal foi grande, Portugal descobriu os mares, Portugal desbravou o mundo. Então, tenta trazer o orgulho do povo lusitano. A segunda é a ultrarromântica, que seria a consolidação do romantismo. Então, é o romantismo puro. Ele é aquela exacerbação, aquela coisa intensa, o romantismo explícito, escancarado, e o pessimismo também. Eu não falei, na primeira geração, os principais autores são Almeida Garrett, o Alexandre Herculano e o Antônio Feliciano de Castilho.
E na segunda é o Camilo Castelo Branco e o Soares Passos. E a terceira é a transição para o realismo. Então, ele já vai antecipando as tendências realistas. E aqui nós temos os principais nomes, o João de Deus e o Júlio Diniz. Então, falando dos principais autores e as suas obras. Começando pelo Almeida Garré, ele foi o introdutor do romantismo em Portugal. Apesar dele ser um introdutor do romantismo, a sua formação literária original era neoclássica. A adesão que ele teve ao romantismo ela foi bem lenta, bem gradual. Como ele era engajado na Revolução Liberal Portuguesa, ele acabou sendo exilado na França e na Inglaterra, e com isso ele teve o contato com o romantismo, que até então ele não tinha esse contato. E o contato com o romantismo que ele estava tendo foi através, por exemplo, do Lord Byron, que era um poeta britânico, e foi uma das principais figuras, foi uma das figuras mais influentes do romantismo britânico. E ele falava principalmente sobre a tristeza humana, sobre melancolia, sobre o pessimismo e a aversão social. Então, eram alguns dos temas que o Lord Byron ele trazia. E ele vai ser muito importante em algumas escolas mais para frente que a gente vai falar. Algumas gerações, desculpa. Como ele era bem engajado na política, esse engajamento na Revolução Liberal Portuguesa, na política de uma maneira geral, fez com que ele tivesse uma aproximação muito grande com a sociedade da época. Então, esse idealismo político e esse engajamento fez com que ele se aproximasse da sociedade. E as suas obras principais é o Viagens na Minha Terra e o Frei Luís de Souza. O Viagens na Minha Terra, ele... Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, porque eu não sei se está numa velocidade boa, se não. Então, se qualquer coisa eu posso ir mais devagar. O Viagens na Minha Terra, originalmente ele foi publicado em folhetins, e ele é uma importante obra do romantismo, porque não só pela linguagem que ele teve, pela estrutura inovadora que ele tinha, mas principalmente porque ele era um documento que serviu de compreensão para a decadência do Império Português. Então, e é curioso porque Almeida Garré, ele fez o Camões, né, o poema, que eu falei no começo, que demarcou o início do romantismo. E Camões fez os Lusíadas, que louvava a ascensão do Império Português, e o Almeida Garré, ele fez o Viagens da Minha Terra, que mostra o ponto contrário, mostra como Portugal estava decadente, como Portugal estava indo num caminho bem negativo, bem ruim. Então, o Viagens na Minha Terra traz essa perspectiva, e ele narra a viagem do autor de Lisboa para Santarém, com o pano de fundo da Revolução Liberal. A Revolução Liberal, ela tentava buscar o fim da monarquia e do absolutismo e a ascensão do liberalismo. Então, era mais ou menos as pautas da Revolução Liberal. É um enredo marcado principalmente por muitas digressões e tem aquela coisa de ir e voltar o tempo inteiro na história, e tem um caráter muito metalinguístico. Então, todo o início de capítulo, ele fazia um breve resumo do que ia acontecer ali. Em alguns momentos da obra, ele traz... ele fala sobre o ato de falar, sobre o ato de compor aquele romance. Então, ele tem esse caráter metalinguístico, o livro. E o enredo, ele fala sobre quando o narrador chega a Santarém, ele começa a contar a história do amor de Carlos e da Joaninha. Então, o narrador chega em Santarém, depois de sair de Lisboa. Chegando lá, ele começa a contar essa história de amor, vai desenvolvendo e tudo mais, e basicamente, no fim, o Carlos, ele não conta para a Joaninha que ele tem uma noiva na Inglaterra, e aí acaba que o Carlos abandona a Joaninha para ficar com a Georgina, que era a noiva dele na Inglaterra, e aí a Georgina abandona ele. Então, o Carlos fica sem ninguém e decide se dedicar à carreira política. A Joaninha, com o abandono que ela sofreu pelo Carlos, ela acaba enlouquecendo e morrendo. E os estudiosos, eles acreditam que esse triângulo amoroso formado no livro é uma metáfora para o momento que Portugal estava vivendo. Então, a Joaninha, ela representaria o velho Portugal, a Georgina seria o novo Portugal, e o Carlos seria a sociedade alienada. Então, a intenção do Garré, segundo os estudiosos, é que, através desse final pessimista, seria uma forma de despertar a consciência da sociedade para a situação que Portugal estava vivendo e para tentar conscientizar dos rumos que poderia
tomar dali para frente. Então, era uma forma de de Garret tentar chacoalhar a sociedade e falar, olha, presta atenção no que a gente está vivendo agora e presta atenção no que pode vir, então vamos tomar consciência agora. Então, os estudiosos tentam interpretar por esse lado. Almeida Garret, tá ok? Então, partindo para o outro, Alexandre Herculano, ele foi um estudante autodidata de história e isso refletiu nos seus romances, porque a partir disso ele fez romances históricos e foi o principal guia do romantismo português, trazia muito patriotismo, resgate ao passado e acabou inspirando outros autores a fazer esse tipo de romance. Ele também foi bem engajado na Revolução Liberal Portuguesa, ele lutou no exército e foi exilado na França, onde ele teve o contato com o romantismo. A sua obra, uma das obras principais dele é o Eurico Presbítero, que faz uma crítica à religião. E o último é o Camilo Castelo Branco, o último do romantismo em si. Ele foi o autor mais conhecido, porque ele tinha muitas novelas passionais que foram muito populares, muito populares. Então, ele não era o mais importante, mas ele era o mais conhecido. Ele teve uma vida boêmia, inquieta, que acabou refletindo nos seus romances, porque ele teve muitos relacionamentos estáveis, muitos escândalos, e isso acabou refletindo nas suas obras. Ele tinha um desejo muito grande de denunciar os preconceitos da sociedade. Tanto é que o Coração, Cabeça e Estômago, uma das suas principais obras, se eu não me engano, foi obra obrigatória da Unicamp, tem uns 2 anos, alguma coisa assim, eu não tenho certeza do ano. Mas ele já tem uma tendência mais realista. Então, ele tinha essa vontade de denunciar os preconceitos que estavam acontecendo ali na sociedade, mas ele buscou se adaptar ao público português. Então, os personagens eles são tratados muitas vezes com sarcasmo. Então, ora ele vai descrever de uma maneira mais idealizada, ora ele vai descrever de uma maneira mais desiludida e amarga. E aí ele vai tentando equilibrar essa realidade do tempo, porque ele tinha uma certa antipatia com o espírito burguês, que era orientado só para o lucro, mas, em contrapartida, ele fez das suas novelas muito populares. Então, ele tentava equilibrar esses dois lados. Ele era autor, era conhecido, precisava publicar as obras, mas ele não concordava, era bem não era tão de acordo com essa ideia do espírito burguês voltado para o lucro. Uma das suas principais obras pro romantismo é O Amor de Perdição, que é considerado o Romeu e Julieta do romantismo. Ele tem um tom bem trágico, então ele vai elevar bastante, vai elevar ao extremo o sentimento romântico. Ele basicamente conta a história da rivalidade entre duas famílias, sendo um obstáculo para o amor. Então é o Romeu e Julieta de Portugal, do romantismo português. Já passando para a segunda geração, tem o Soares de Passos, que ele falava mais sobre a poesia cemiterial, ou a poesia byroniana, ultrarromântica, que é uma poesia mais pessimista, mais pesada, com característica mais intensa. Então, eu trouxe o exemplo do O Noivado do Sepulcro, em que ele diz: vai alta lua na mansão da morte, já meia-noite com vagar soou, que paz tranquila do vai e vem da sorte, só tem descanso quem ali baixou. Que paz tranquila, mas eis longe, ao longe, funérea campa com fragor rangeu. Branco fantasma, semelhante a um monge, dentre os sepulcros a cabeça ergueu. Ergueu-se na amplidão celeste, campeia a lua com sinistra luz. O vento geme no feral cipestre, o mocho pia na mármore cruz. Porém, mais tarde, quando foi volvido das sepulturas o gelado pó, 2 esqueletos, um ao outro unido, foram achados num sepulcro só. É bonito, mas você vê que já tem uma coisa diferente, já é um... Quando você pega, por exemplo, o arcadismo, não é nem um pouco parecido, já é um tom bem diferente, já é uma coisa bem mais pesada, tem um tom bem mais pessimista. O ambiente, ele é mais feio, vamos dizer assim, ele já tem um ambiente mais obscuro, então já é totalmente diferente de um ambiente do amor, do arcadismo, por exemplo, já é uma coisa bem mais pessimista aqui, apesar de ser uma coisa romântica, é uma coisa romântica pessimista. O Júlio Diniz, ele foi médico, professor universitário, acabou tendo tuberculose e abandonou a docência.
ele falava mais sobre novelas campesinas, e ele já era mais como tendência realista. E ele retratava principalmente a burguesia agropecuária. Apesar de ser tendências mais realistas, os finais eram felizes, mas eram direcionados para o realismo. Então, tinha aquela crítica social, uma linguagem mais crítica, mas os finais eles eram mais especiais e mais felizes. Então, eram já começando a trazer o realismo, já introduzindo o que seria o realismo. E o João de Deus, ele foi advogado, ele tinha uma obra muito grande, uma obra muito popular. Ele foi poeta, dedicado principalmente aos temas do amor, da natureza, mas ele não deixou de atacar duramente o regime do país, então já traz essas tendências realistas. E a principal obra dele é o poema Deus. Alguma dúvida do romantismo em Portugal? Larissa, Oi. eu tenho uma dúvida sobre o Romeu e Julieta, se pode perguntar sobre isso. Porque pra mim, ele era mais voltado pro romantismo, só que já que não é, de qual escola literária ele se encaixa, você sabe? O Romeu e Julieta mesmo, ou o Amor de Perdição que parece com Romeu e Julieta? Não, o Romeu e Julieta mesmo, porque eu fiquei meio em dúvida com isso agora. É que o Romeu e Julieta, na verdade, ele não é do... Assim, ele pode ter alguma característica parecida com o romantismo, mas ele não é encaixado no romantismo em si, porque ele é de Shakespeare. Eu não vou saber a data direito. Deixa eu dar uma pesquisada aqui para não falar besteira. Ó, ele foi publicado mais ou menos em 1590, 1600, mais ou menos. Então, ele não poderia ser considerado romantismo por causa da época. Entendi. É por causa que eu sempre associei ele, né? Por causa que os dois não podiam ficar juntos e no final ele morre, e isso é característica do romantismo, né? Daria para você fazer um paralelo com as características, mas afirmar que Romeu e Julieta é romantismo seria fugir do contexto. Entendi, então. Obrigado. Imagina. Tem um... Eu vou falar mais para frente, mas eu já vou trazer agora. Tem o sargento de milícias, esqueci o nome. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Enfim, não vou lembrar o nome certinho. Enfim, ele é do romantismo, mas as características dele, tá um pouquinho mais para frente, aí eu vou retomar. Mas as características dele é do realismo, é mais voltada para o realismo do que para o romantismo. Essa é uma obra que muita gente acaba falando que é do realismo, só que ela não pode ser do realismo por isso, Memórias do Sargento de Milícia, obrigada, me fugiu o nome. Não pode ser considerado do realismo por causa da época. Aí tanto falam que ele é extemporâneo, porque ele não pertence ao romantismo, apesar dele estar situado no romantismo, ele tem características de realismo, só que você não pode falar que ele é do realismo, porque ele não está situado na época, no ano em que aconteceu o realismo, é mais ou menos o que acontece com Romeu e Julieta. Ele pode ter características do romantismo, mas ele não está inserido na época do romantismo, por isso que não dá para falar que Romeu e Julieta é romântico. E de qual escola literária que ele é? Desculpa. Romeu e Julieta. Qual escola literária seria? Romeu e Julieta, ele está inserido 1500. É porque Romeu e Julieta, ele é da Inglaterra, e a gente não estuda muito a literatura inglesa. Então, o que seria aqui para nós, seria, quer ver, voltando na linha do tempo... Eu acho que seria renascentista, não? Seria renascentista. Porque, como a gente estuda só a literatura portuguesa e brasileira, o Romeu e Julieta, ele não se encaixaria no nosso padrão, porque se ele foi escrito mais ou menos ali por 1500, mais ou menos 1600, ele teria que estar entre mais ou menos o classicismo e o barroco. Então, ele estaria mais assim, pro classicismo,
comparado com o quinhentismo barroco, então poderia falar que ele é renascentista, mas é totalmente errado falar que ele é classicismo, mas pela época ele estaria mais de acordo com o nosso padrão da nossa linha do tempo, ele estaria mais entre classicismo e barroco. Mas ele não é nenhuma dessas escolas, porque é diferente o parâmetro. Ele é renascentista. Entendi, obrigada. Imagina. Então, peraí, vou voltar aqui. Por isso que muitas vezes é complicado a gente falar de outras obras literárias de outros lugares que não Portugal e Brasil, porque não bate a época. Então, enquanto aqui a gente está falando de quinhentismo, na Europa, na Inglaterra, a gente já está falando de renascentismo, então não bateria com a época. Posso começar romantismo no Brasil? Pode. Tá. Então, o romantismo no Brasil, ao contrário do que estava acontecendo lá em Portugal estava numa situação bem difícil, numa situação de crise econômica, crise social, tinha perdido a sua colônia. Aqui estava em festa, o Brasil tinha recebido sua independência, estava tentando começar a guiar, a ter seus primeiros passos, a ter sua identidade nacional, então estava começando a caminhar como nação, uma visão totalmente do que estava acontecendo em Portugal, então enquanto lá estava essa visão mais pessimista, aqui estava uma verdadeira festa, um carnaval. Então, em 1808, a gente tem a família real vindo do Brasil, né, fugindo de Napoleão, e com isso traz a imprensa no Brasil. Essa imprensa no Brasil ela foi importante porque ela trouxe o progresso e uma vida cultural muito maior do que tinha antes. Então, lembra que no Barroco a gente tinha os ecos do Barroco? Porque não tinha um sistema literário formado, porque não tinha condição para ter esse sistema literário. Não tinha imprensa, não tinha como publicar essas obras, não tinha um público leitor. Então, essa imprensa vindo para o Brasil, ela acelera esse progresso, acelera essa independência, literariamente falando, de Portugal. Pelo lado da independência, o Brasil ele está numa louvação muito grande da pátria e está numa época muito grande de ufanismo. E ainda nós temos, em 1827, a fundação das primeiras universidades. Então, nós temos os jovens ligados à arte. Então, se nas outras escolas literárias, daqui para frente ainda a gente vai falar que alguém estudou em Coimbra ou alguma coisa assim, mas aqui os jovens já estão começando a criar as suas próprias informações, não estão buscando tanto de fora. A influência não vem tanto mais da Europa. Agora, pode começar a estar concentrada aqui as informações. Então, o romantismo, de uma maneira geral, ela acabou contribuindo para a formação da identidade nacional. A gente vê muito isso no José de Alencar, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que ajudou nessa criação de o que é Brasil. Então, vamos parar agora e vamos pensar qual que é a nossa identidade. Nós nos separamos de Portugal, então nós temos que perceber o que nós somos agora. E criou esse sentimento de pertenço ao Brasil, faço parte dessa nação. E ao mesmo tempo que tinha uma influência europeia, uma influência portuguesa, já começou a ter um colorido de Brasil, já começou a ter cara de brasileiro, já começou a ter cara de isso é nosso, não é só de Portugal, não é só da Europa. Então, os autores, eles estavam mais alinhados, então não era mais uma coisa dispersa que acontecia aqui e outra ali, como nos ecos do Barroco. Então, os autores eles já estavam mais alinhados, e a literatura ela serviu como uma formadora para as ideias da nação que estava começando a nascer. Então, foi o amadurecimento da literatura brasileira. E aí, nós temos como características. Então, o Brasil estava ganhando status de nação. Estava trazendo os anseios do povo à tona. O povo, no caso, a burguesia, que são os autores. Então, trazendo os anseios da burguesia à tona. E vai ter uma questão muito grande da liberdade, da elevação da pátria, do desejo de mudança, tanto político como social, e o de nacionalismo. Quem são os nossos heróis? Onde estão os nossos heróis? Então, vai trazer esse sentimento de coletivo, de emoção, de, nossa, agora nós somos uma nação, precisamos
ter uma identidade, mostrar o que nós somos para o resto do mundo. Então, tem esse sentimento coletivo de emoção de estar presente no mundo, não só como uma colônia, mas agora o Brasil é uma nação independente. Então, as características principais, o Brasil ele vai ter a religiosidade, o individualismo, o saudosismo, o escapismo e os temas sociais que a gente já viu em Portugal, já viu o que acontecia no resto do mundo, mas ele vai ter uma outra característica, os tons coloridos de Brasil. Então, ele vai ter a idealização da mulher e especialmente do índio. Então, como eu disse anteriormente, nós não temos idade média para buscar os nossos heróis. Então, o nosso herói vai ser o índio. Então, a idealização vai ser em cima desse índio. Vai ter o nativismo. Então, aqui é importante diferenciar o que é nativismo de nacionalismo e nativismo. Então, o nativismo, ele é a valorização da cultura de uma determinada região, de um determinado local. O nacionalismo, ele já é um sentimento de pertencer àquele grupo ou àquele lugar. Então, o nacionalismo é o sentimento de pertencer ao Brasil, à nação brasileira. Então, vai ter um sentimento anti-lusitano, anti-português, tanto é que começa a surgir a ideia de que não é a língua portuguesa, é a língua brasileira. E o fanismo é o patriotismo excessivo. Então, é aquela coisa de acreditar que aqui é melhor de todos os lugares, de que essa pátria é melhor do que qualquer outra. Então, são essas características que são mais diferentes, são mais marcantes no romantismo português, no romantismo brasileiro. E aí nós vamos ter 3 gerações, que a primeira é essa construção dessa identidade nacional. Então, nós vamos ter o nacionalismo, a exaltação da pátria, a exaltação das belezas naturais. Então, aí acontece a idealização da natureza, o culto à natureza, essa exaltação, essa construção da identidade por meio desse culto à natureza, da idealização da natureza. A segunda geração, que é o ultrarromantismo, então é o romantismo puro, vai trazer a questão da subjetividade, dos sentimentos amorosos. Então, é tudo muito extremo, tudo levado às últimas consequências. Tem uns poemas que dá para perceber bastante isso, e os temas são bem voltados para o pessimismo, para a dor existencial, então é aquele culto intenso ao eu, e o sofrimento e a morte, porque a morte ela é vista como uma forma de escapar desse local, desse contexto que não está me fazendo bem. E a terceira geração, ela tem como pano de fundo a independência, e ela traz as mudanças que ocorreram na sociedade e traz à tona, coloca no centro a questão da luta abolicionista. Então, ela vai ter como tema principal a abolição, a defesa da república, o amor concreto, então não é tanto aquele amor idealizado, e os problemas sociais. Então, a poesia no Brasil são duas vertentes diferentes, a poesia e a prosa no Brasil. Então, essa pintura, ela traz a questão do índio, mas também traz a questão da natureza. Então, a idealização, o culto à natureza, está ali sempre presente na parte do indianismo. Então, as gerações, a primeira é a indianista ou nacionalista, também conhecida como dos Gonçalves. A segunda ela é chamada de ultrarromântica ou byroniana, também conhecida como do mal do século. E a terceira é a condoreira ou hugoana, também conhecida como da poesia social. Então, a primeira geração, que é a indianista ou nacionalista, ela traz o índio como centro, o índio é o nosso herói. Então, enquanto, como eu disse algumas vezes, na Europa teve o resgate medieval, o Brasil, a única realidade que ele tinha era a indígena. Então, ele busca no indígena trazer esse cenário histórico, trazer o índio como herói. E aí, de certa forma, mascara o nosso passado colonial, porque mascarando esse passado colonial, trazendo o índio como herói, ele faz crescer esse sentimento no povo de orgulho nacional. Então, vai ter muito o patriotismo também, a religiosidade, o lirismo, então é uma coisa muito lírica, muito bonita, e a mulher é idealizada, tem o platonismo também,
e os principais representantes é o Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, por isso que chama também dos Gonçalves. O Gonçalves de Magalhães, ele é considerado o fundador do romantismo, porque ele publicou o primeiro livro. Mas ele não é tão, em questão de vestibular assim, ele não é tão expressivo, ele não tem tanta importância, tanto é que alguns críticos, alguns críticos literários, né, dizem que ele é um poeta bem meio medíocre, na verdade, e isso estava no livro que eu tiro como base, estava escrito que ele é reconhecidamente um poeta meio medíocre, então a gente nem vai pautar ele aqui, então já vamos começar pelo Gonçalves Dias, que ele foi o primeiro a se consagrar no romantismo brasileiro. Ele é considerado o pai da poesia romântica, e ele foi apaixonado por uma moça chamada Ana Amélia, mas ele foi rejeitado pela sua família, e a característica dele é que ele traz o índio, representado como esse herói. Então o índio, ele é nobre, ele é forte, ele é valente, ele é uma pessoa guerreira, então é aquele índio que é idealizado mesmo, ele é o extremo do índio idealizado, e ele inspirou outros autores a seguirem esse indianismo, a trazer o índio como centro do nosso herói, a trazer o índio para o centro do contexto. E também ele operava a língua portuguesa muito bem, ele tinha muita destreza, muita segurança para operar a língua portuguesa, e ainda ele tinha o Almeida Garré e o Alexandre Herculano como uma das suas principais referências. Ele tinha temas recorrentes como a saudade, o patriotismo, o indianismo, né, que fez ele ser muito famoso, e a melancolia. E a marca registrada dele é o ritmo marcial, que também foi seguido por outros indianistas. A gente tem um poema que dá para ver essas duas características, o índio idealizado e esse ritmo marcial. A gente vai ver para frente. Então, ele tem duas vertentes. A lírico-amorosa, que traz a pátria, a Ana Amélia, o amor, e o indianista, que é o herói indígena, naquele ideal, naquele conceito do bom selvagem do Rousseau, de que o homem é bom, ou a sociedade, o homem, o contexto que o corrompe. Então, ele tem essas duas vertentes diferentes. Então, a lírico-amorosa, a Canção do Exílio, acho que é o poema mais parodiado da história. Todo mundo conhece alguma versão da Canção do Exílio, e traz essa questão da idealização da natureza, da idealização da terra. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, traz bem essa questão da idealização da natureza. Ele está distante, está em um outro país, mas mesmo assim ele sente falta de todo aquele ambiente, ele sente falta das palmeiras, dos céus com mais estrelas, das flores. Então é a natureza, o culto à natureza, a idealização da natureza. E esse aqui é o indianista, o poema indianista dele. Ele é bem grande, aqui eu peguei ainda só uns trechos, mas é para mostrar para vocês a questão do índio idealizado. Eu acho bem legal se vocês lerem ele depois, porque ele é muito, muito legal mesmo. E aqui é só para ter uma noção da idealização do índio e do ritmo marcial. Então, você vai lendo, você consegue perceber que é como se ele estivesse marchando. Então, ele começa: no meio das tabas de amenos verdores, cercada de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. Se você cantar nesse ritmo, e batendo o pé, por exemplo, você consegue ver que parece que você está marchando enquanto você está lendo o poema. E é um poema bem legal, porque ele vai retratando essa questão do índio. Então, ele vai falando de que um índio foi preso pela tribo inimiga e que ele implorou para voltar, para sair vivo dali, para não matarem ele, porque ele tinha um pai, ele diz, do pai fraco e cego enquanto não chego. Então, ele tinha um pai muito, muito debilitado e ele implora para essa tribo não matar ele, que ele precisava voltar para o pai. E aí, por fim, a tribo inimiga acaba liberando ele volta para casa, fala para o pai dele o que aconteceu, e aí ele fala, o pai dele, né?
Tu chorastes em presença da morte, na presença de estranhos chorastes. Não descende o covarde do forte, pois chorastes, meu filho não és. E aí o pai dele fala que ele fez tudo isso, então ele é um covarde. Se na hora da morte ele pediu misericórdia, ele pediu, pelo amor de Deus, não me mata, então ele é covarde, ele não é filho da pessoa, não é filho dele, né? E aí ele pede perdão e tudo mais. É muito legal e traz essa questão do índio ser leal, ser guerreiro, do índio idealizado mesmo, do índio, se está na presença da morte, então você tem que se sacrificar, porque é essa a função do índio. É muito legal, você percebe essas características, é um poema bem bacana de ler ele inteiro. Eu acho que eu não deixei o PDF dele, quando eu for postar a aula, eu deixo o linkzinho dele inteiro para vocês. A segunda geração é a geração byroniana ou ultrarromântica, também conhecida como do mal do século, porque a maioria dos integrantes eles sofreram de tuberculose, então é conhecida como mal do século por causa disso. Tem temas muito voltados para o egocentrismo, para temas relacionados à morte, então já dá para ver que é uma poesia mais intensa, mais voltada mesmo para aquele sentimento mais intenso, para o romantismo puro. Então, tem o satanismo, a poesia cemiterial, a solidão, tem um erotismo também, só que um erotismo mais reprimido, mais disfarçado. E os principais representantes é o Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e o Fagundes Varela. O Álvares de Azevedo, ele é o principal, ele teve uma morte muito precoce, aos 20 anos, por tuberculose, e ele é considerado um intelectual precoce porque ele tinha uma capacidade muito acima da média para a linguagem e um domínio muito grande para traduzir as obras e para produzir narrativas com as desordens, com os problemas da geração dele. Ele tinha uma atração bem grande pela morte e pelo subjetivismo, de uma maneira muito extrema, era um byronista assumido também, então já dá para encontrar essas características na poesia dele. Ele tem duas obras principais, que é a Lira dos 20 Anos, que é a poesia, e na prosa ele tem A Noite na Taverna. A Lira dos 20 Anos ela é dividida em duas partes. A primeira é uma parte mais angelical, então é uma melancolia, ela traz uma questão dessa atração pela morte, e também o amor platônico. E a segunda parte é a parte satânica. Ele traz a ironia, o sarcasmo, e o amor impedido por questões mundanas, então ele não tinha como acessar esse amor. E nessa segunda parte ele tem até, algumas vezes, ele até debocha do ultrarromantismo. Os temas recorrentes dele, o spilling, o tédio, a morte, a nostalgia e o erotismo irrealizado. E é curioso porque ele traz todas essas questões, mas ele era um jovem que trazia, né, muito essa questão da profundidade sentimental, das reflexões muito, muito polêmicas, mas ele não tinha muito motivo para ter toda essa febre romântica. Ele era de uma família muito tranquila, então muito bem estruturada, então não tinha um porquê dele de ter essa febre romântica, essa febre que não era muito justificada, mas foi um dos principais da segunda geração. E aqui um exemplo de um poema dele. É ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado. Os vestidos de chita, as saias brancas, eu a vejo de suspiro enamorado. Esta noite eu ousei, mais atrevido, nas telhas que estalavam nos meus passos. Ia espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços. Tremi de febre, venturosa folha, quem pousasse contigo neste seio. Como Otelo beijando a sua esposa, eu beijei-a a tremer de devaneio. É ela, repeti tremendo. Então, traz a questão do erotismo irrealizado. Ele só vê a mulher, ele só deseja, ele não concretiza esse fato. Tanto é que ele fala que ele vê ela pela janela, que a folha que pousou nos seios dela teve mais sorte do que ele. Então, é essa questão do erotismo não realizado. E essa lembrança de morrer.
Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio, do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro, como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensata consumia. Só levo uma saudade, é destes tempos que a amorosa ilusão embelecia. Descanse no meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Tem um tom pessimista. A morte, ela acaba sendo uma fuga, então é o escapismo dessa vida, e um certo saudosismo também, que ele amou. Então, a única saudade que ele tem na vida é de ter amado. Se foi idealizado, provavelmente não, que ele diz amorosa ilusão embelecia. Mas ele traz essas questões. E adeus meus sonhos, eu pranteio e morro, não levo da existência uma saudade, e tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, voltei meus pobres dias, a sina doida de um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme como mulher que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo, a estrela dos meus cândidos amores, já não vejo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Então, mais um poema com esse tom pessimista. Por isso que eu falo que essa febre romântica não tinha justificativa, porque na biografia dele não mostra nada que justificasse, que demonstrasse que ele tinha sofrido uma desilusão, alguma coisa do tipo. Então, ele só era muito precoce, muito bom no que ele fazia. Tá tudo bem até agora? Eu acho que eu tô indo um pouco rápido, mas é porque agora que eu vi o horário e eu não quero atrapalhar vocês para as próximas aulas. Tá de boa, tranquilo. O Casimiro de Abreu, ele tem uma poesia mais tranquila, uma poesia mais leve. Então, apesar de estar ali na segunda geração, na ultra romântica, na intensidade de sentimentos, o poema dele é bem mais leve, bem mais agradável de se ler. Ele traz muito a questão da infância, então é o escapismo para uma época mais agradável, e da pátria também, e tem aquele erotismo mais suave. Ele acabou se diferenciando dos outros autores por causa desse tom mais terno, mais afetuoso que ele apresentava ao mundo. E aqui um poema dele que dá uma diferença bem grande pro Álvares de Azevedo. Ó que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, apesar de também ter um certo saudosismo, dele querer voltar para a infância, ele não tem esse tom tão pesado, tão pessimista como tem o Álvares de Azevedo. Então, dá para ver que a leitura é bem mais diferente, é bem mais agradável, é bem mais leve do que a do Álvares de Azevedo. E eles estão na mesma geração. O Fagundes Varela, ele não morreu de tuberculose, mas ele morreu de depressão e alcoolismo depois que ele perdeu a esposa e o filho de 3 meses. E por causa dessas tragédias, ele acabou tendo temas muito voltados para a melancolia, para a morte, para a vida e para a cidade e para o campo. Então eram temas também pessimistas, mas tinha esse quê de um pouco de vida. Estâncias. O que eu adoro em ti não são teus lindos olhos cheios de mistério, por cujo brilho os homens deixariam da terra inteira o mais soberbo império. O que eu adoro em ti não são teus seios, alvas pombinhas que dormindo gemem, e do indiscreto voo de uma abelha, cheias de medo, em seu abrigo treme. O que eu adoro em ti, ouve, é tua alma, pura como o sorrir de uma criança, alheia ao mundo, alheia aos preconceitos. Rica de crenças, rica de esperança, são as palavras de bondade infinda. Que sabes murmurar aos que padecem os carinhos ingênuos de teus olhos, onde celestes gozos transparecem. Um não sei que de grande imaculado que faz-me estremecer quando tu falas, e eleva-me o pensar além dos mundos, quando abaixando as pálpebras te calas.
É mais leve, é mais tranquilo do que do Álvares de Azevedo, mas não chega a ser tão mais leve assim como o do Casimiro de Abreu. Então, ele ainda tem um sentimento transbordando, essa questão de estar amando muito uma pessoa. Então, tá ali no meio termo. E esse é um poema do Manuel Bandeira, que é lá do modernismo, não faz parte aqui do romantismo, mas faz um paralelo com esse poema do Fagundes Varela. Então, ele fala, o que eu adoro em ti não é só beleza, a beleza é em nós que existe, a beleza é um conceito, e ele vai fazendo esse paralelo. Então, sempre que vocês estiverem vendo alguma escola literária, alguma coisa assim, tentem fazer esse exercício de procurar referências, não afirmando que tal escola, por exemplo, o modernismo, tá ali, tem características românticas, não é isso, mas é fazer esse paralelo, fazer essa comparação de uma escola com outra, de buscar características, de fazer comparações. A terceira geração é a condoreira ou a hugoana, hugoana por causa de Vitor Hugo dos Miseráveis, e condoreira porque condor é um pássaro que voa muito alto, e o condor representaria o desejo de renovação da sociedade brasileira. Então, ele é muito pautado para a denúncia social, então é uma poesia mais social. Ele tem, então, temas em defesa do negro, da república, é um tom mais declamatório, é aquele tom que chama as pessoas para falar, olha, vamos agir, tem alguma coisa de errado acontecendo. Então, tem o uso de exclamações e a natureza, então, novamente, a presença da natureza aqui, ela é expressa de acordo com a grandiosidade do mundo. Então, a natureza ela é muito maior do que tudo isso. E o principal representante é o Castro Alves. Assim como o Gonçalves Dias ele marcou o começo do romantismo, o Castro Alves ele marca o fim do romantismo. Então, ele é muito conhecido por declamar muito bem. Ele foi perseguido pela polícia, pelos versos abolicionistas e republicanos que ele tinha. E ele tinha um foco mais em deixar o indivíduo de lado, o individual de lado, e trazer o sujeito para o centro de acordo com a maneira como a posição social e histórica influenciou naquilo. Então, ele traz o negro como figura central, principalmente, e vai relatando, vai trazendo essas questões sociais. Apesar de trazer essas questões sociais, não é tão escrachado como no realismo. Então, são reflexões mais comedidas, mais serenas, mas mesmo assim atentas às problemáticas que estavam mudando a sociedade daquela época. Então, os temas mais recorrentes dele é a poesia lírico-amorosa, mas é um lírico-amorosa sem o platonismo e sem o exagero do ultrarromantismo da segunda geração. A poesia abolicionista, ou a poesia de comício, que defende, né, os temas sociais, e aí ele traz também a grandiosidade da natureza, uma poesia libertária e os temas históricos, entre outras também. Aqui é um poema muito famoso dele, o Navio Negreiro. Ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje o cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpedão. E assim zombando da morte, peraí que eu me perdi. E assim zombando da morte, dança a lúgubre corte, ao som do açoite e risão. Então ele vai trazendo no poema como o navio negreiro era uma coisa que era desumano, como era uma coisa que não era completamente desumano, não tem outra palavra, era um horror. Ele fala tanto horror perante aos céus. Então ele vai trazendo, vai relatando como esse navio negreiro era uma coisa absurda. E tem um paralelo, eu trouxe também com o Todo Camburão, tem um pouco de Navio Negreiro do Rapa, que traz mais ou menos o mesmo viés. Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali, de frente àquela praça. Veio os homens, nos pararam, documento, por favor. Então a gente apresentou, mas eles não paravam. Qual é negão, que tá pegando? Então traz também essa questão de, apesar de passar tantos anos, ainda mudam-se as características, mas não se muda a mentalidade. Então, também é uma coisa legal de se fazer um paralelo. E outra coisa também que eu trouxe é que semana passada o Drauzio Varela e o Mano Brown fizeram uma live onde eles falaram muito sobre o racismo
e como a música, como o rap, influencia e salva também, de uma certa forma, as pessoas de periferia. Então, deixei o link aí também, caso vocês queiram assistir. É uma live muito legal, traz assuntos que estão muito em pauta, assuntos que têm chances de cair em vestibular, não só em Enem, mas também em outros vestibular. E, além de vestibular, também é uma pauta para a vida. Então, é muito importante para sair da bolha e perceber que, às vezes, a gente não vive essa realidade, mas ela está ali acontecendo, não dá para a gente fechar os olhos sobre isso. E, para finalizar, nós temos a prosa romântica, é o último pedacinho. Ficou alguma dúvida da poesia? Vou encarar como não. Não, ou não. Então, a prosa romântica, ela é dividida em 4 vertentes. As vertentes, elas são diferentes entre si, elas são distintas, mas elas aparecem nos romances, e elas não são em fases, porque elas aconteceram meio que simultaneamente. Então, não foi uma seguida da outra, elas meio que estavam acontecendo juntas. Então, as 4 vertentes é o romance social ou urbano, o romance indianista, o romance histórico e o regionalista. O romance urbano, ele retrata principalmente o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, e ele trata principalmente sobre os hábitos, os costumes e os amores da corte e da burguesia daquela época. Tem um tom predominantemente leve e as personagens geralmente são femininas. E aí nós temos como exemplo a Moreninha e Senhora. O romance histórico, ele tem um fato histórico como centro, mas esse fato histórico não necessariamente tem um compromisso com a realidade. Então, ele está ali, sendo abordado, está sendo discutido, mas não necessariamente é daquele jeito que está acontecendo a história. E aí nós temos como exemplo As Minas de Prata, do José de Alencar. E o romance indianista, ele é exclusivo do José de Alencar, só o José de Alencar escreveu sobre isso. E ele tem as mesmas características do indianismo, de acordo com a poesia, assim como na poesia ele tem as mesmas características, e ele traz o índio como símbolo nacional, como herói. Apesar de outros autores, da tentativa de outros autores de terem colocado o índio como esse símbolo nacional, foi só José de Alencar que, de fato, conseguiu emoldurar melhor esse índio, o indígena, como um herói nacional. Então, ele pega a trilogia, o Birajara, o Guarani e Iracema, em que ele faz esse retrato do índio idealizado. Então, o Peri e o Birajara, o Peri, ele é o personagem do Guarani, eles são os perfeitos indígenas. Então, eles são puros, são leais, são corajosos. É a idealização máxima do índio. E ele traz a questão do índio ser bom por natureza. Então, o índio, ele vai de encontro com a ideia do Rousseau, do mito do bom selvagem. E a poesia indianista, de uma maneira geral, ela traz o indígena no auge do heroísmo, e esse auge do heroísmo é a integração do homem branco, do homem europeu, com o indígena. E mesmo quando eles estão juntos, quando eles estão nessa integração, o índio consegue se mostrar melhor do que o homem branco. Então, é essa a ideia que o José de Alencar ele tenta colocar nesse romance indianista. E o romance regionalista, ele já é uma transição para o realismo. Então, se antes a gente estava falando de cenários nos grandes centros, na Recife, Rio de Janeiro, aqui a gente já está falando de regiões mais afastadas. Então, vai ser o interior paulista, interior de Mato Grosso, interior do Rio. E aí nós vamos ter a escrava Isaura, Inocência e Tio do José de Alencar. E os principais autores da prosa é o José de Alencar, o Manuel Antônio de Almeida e o Joaquim Manuel de Macedo. O Joaquim Manuel de Macedo, ele escreveu o primeiro folhetim do Brasil, que foi A Moreninha, e a burguesia, ela amava os seus romances, então, geralmente os finais eram felizes, porque era de acordo com os gostos da burguesia, e a burguesia queria romances felizes, e ele escrevia sobre isso. E por causa disso, por ter romances muito amados pela burguesia, muito, muito valorizados, ele acabou vivendo da pena. Então, ele foi
um autor que conseguiu viver da literatura, ele ganhava dinheiro com a literatura. E aí, com isso, ele tinha uma obra muito vasta. Ele retratava principalmente os costumes sociais burgueses, então ele falava de vidas, de viagens, de comidas. Então não tinha muita profundidade, não tinha muita não tinha muita complexidade nos retratos. E eu acho que eu não coloquei, eu acabei tirando sem querer, eu vou colocar quando eu for postar no Drive, que uma das características do romantismo são personagens planos. Então não tem profundidade psicológica. Não, ou o personagem é bom ou o personagem é ruim. O que não acontece no realismo, por exemplo. No realismo, os personagens eles são esféricos, eles têm uma profundidade psicológica. No romantismo não tem isso, os personagens são planos, ou é bom ou é ruim. Não sei se eu mencionei isso. Ah, eu coloquei? É que eu não lembro se eu tinha falado ou não. Desculpa. E o Manuel Antônio de Almeida, ele escreveu o Memórias de um Sargento de Milícias, que, como eu disse antes, ele é considerado um romance extemporâneo, porque apesar dele estar situado temporariamente no tempo, né, no romantismo, ele não tem características do romantismo, ele se aproxima mais do realismo, mas eu não posso considerar ele realismo, porque ele está situado no tempo, no romantismo. Então, ele tem características como o anti-herói, que é essa questão do personagem esférico. Então, ele é aquele personagem que você olha e você não sabe se ele é bom, porque ele às vezes tem atitudes boas, mas aí às vezes você olha e ele tem atitudes ruins. Então, esse anti-herói, que é herói, mas ao mesmo tempo não é herói. Tem um enredo muito debochado, então ele fala sobre traições, tem erotismo, tem a falta da idealização feminina. Então, não são características do romantismo essas. Apesar dele estar situado no romantismo, eu não posso dizer que ele pertence totalmente, porque ele não tem características. Então, ele é considerado um romance extemporâneo. E o José de Alencar, por último, mas não menos importante, na verdade é o mais importante, ele é considerado um dos principais nomes do romantismo brasileiro na prosa. Ele foi tuberculoso também, teve o mal do século, sofreu de tuberculose. Tem uma obra vasta, ele escreveu com folhetins, ele escreveu artigos, crítica literária, teatro, romance, escreveu muita coisa, é uma obra muito vasta. Como escritor, ele foi bem empenhado em construir a identidade nacional, tanto é que ele falava na questão da língua portuguesa, da língua brasileira, não era a língua portuguesa, porque o Brasil era uma nação independente, então deveria ser a língua brasileira, e ele foi muito importante para disseminar o romantismo no Brasil. E a sua obra é dividida em 3 fases, a primitiva, a histórica e a pós-independência. Na primitiva, ele fala principalmente das lendas e dos mitos indígenas. Na histórica, ele faz uma valorização do solo nativo, então traz novamente a questão do culto à natureza. E a pós-independência, ela procura fazer um traço da nossa identidade, tenta traçar o que nós somos. E ela é considerada meio que a infância, ela é considerada meio que a infância da nossa literatura, que é o princípio de como nós começamos. E aí, só para finalizar, eu vou falar um pouquinho do Iracema, que, se bobear, é praticamente a obra mais famosa dele. Já caiu em vários vestibulares como literatura obrigatória. Eu deixei o PDF dele embaixo. Alguns livros para cima também já está linkado o PDF, caso vocês tenham interesse de ler. Então, o Iracema, ele é considerado o mito da identidade brasileira. O próprio José de Alencar, ele definiu o livro, ele definiu Iracema como uma narrativa que tinha esse objetivo de criar a identidade brasileira e construir um passado mítico, né? Então, meio que tentar refazer o passado de colonização que nós tivemos. Então, qual que é a história do Iracema? A Iracema, ela é uma índia da tribo dos Tabajaras, que ela é responsável por guardar o segredo da Jurema. E para guardar o segredo da Jurema, ele é um alucinógeno que permite que o guerreiro tenha o sonho realizado. Então, de acordo com o sonho do guerreiro, ele vai ter o desejo realizado. E aí, para ela manter esse segredo a salvo, ela tem que se manter virgem durante toda a vida. Daí, a Iracema, ela conhece o Martim, que era um português que estava na tribo rival e acabou se perdendo.
rola um interesse ali entre os dois, só que eles não podem ficar juntos porque Iracema tem que proteger a Jurema, o segredo da Jurema. Mas acaba que eles ficam juntos e Iracema não pode mais voltar para sua tribo porque agora ela já acabou com o segredo da Jurema, né? Já perdeu o direito lá de cuidar do segredo da Jurema. E aí, se ela voltar para sua tribo, ela morre. Aí o Martim e a Iracema juntos vão, assim, eles moram na tribo inimiga e Iracema não se sente bem por estar ali naquele ambiente. Aí, por fim, eles acabam indo morar perto do mar, lá na praia. O Martim, ele parte para a guerra e a Iracema fica nessa praia, grávida, e quando o bebê nasce, ela dá um nome para ele de Moacir. O Martim volta dessa guerra, né, depois de um tempo, e a Iracema está bem debilitada, ela entrega o filho o Moacir para o Martim e acaba morrendo. E aí, no local onde ela morre, ela é enterrada e nesse local cresce um coqueiro, que é onde a Jandaia é esse pássaro, ela começa a cantar e em cima da onde a Jurema está enterrada. Desculpa. Em cima da onde a Iracema está enterrada. Então, ali nasce um coqueiro, e nesse coqueiro a Jandaia, que era amiga da Iracema, sempre estava com a Iracema, começa a cantar ali. E nesse local onde ela foi enterrada e onde a Jandaia ficava cantando, passa a se chamar Ceará, que significa onde a Jandaia canta, o canto da Jandaia. Então, essa obra tem duas perspectivas. Ela tenta ser o mito fundador da identidade brasileira e tenta ser uma lenda do Ceará também. Além disso, a Iracema é um anagrama para América, que seria a representação, a simbolização do que deveria ter sido a colonização no Brasil, do que deveria ter sido e não foi. E o Moacir, que significa filho da dor, ele seria o fruto da miscigenação, o primeiro fruto da miscigenação entre portugueses e índios. Então, tudo na Iracema é muito simbólico, tudo tem muito simbolismo, e aí alguns pontos importantes para se destacar. A Iracema e o Martim, eles representam o encontro idealizado entre o indígena e o europeu. Então, o Martim é aquele branco colonizador guerreiro e tenta mostrar que ele é tão forte quanto o indígena. Então, o indígena e ele estariam no mesmo patamar. Então, o europeu e o indígena estariam na mesma posição. Então, faz uma romantização da dominação dos índios pelos portugueses de uma maneira bem idealizada. E outras idealizações o amor do Martim é um amor cristão idealizado, e a Iracema ela é idealizada de acordo com o padrão europeu. Então, ela é aquela mulher anjo, aquela mulher idealizada, intocável, aquela mulher angelical, de virgem, bela, ela se sacrificou por amor. Então, esse é o padrão idealizado europeu, não é brasileiro esse padrão veio da Europa, essa idealização. Outros pontos para se abordar é que tem alguns elementos que são importantes perceber. Os elementos épicos, a Iracema é retratada como uma heroína. Os elementos místicos, então tem o vinho do Tupã, tem a Jurema, tem os deuses indígenas, então tem todos esses elementos, e tem os elementos líricos também, então toda a obra, de uma maneira geral, ela é lírica, desde a linguagem até o tema, que é centrado principalmente no amor, então tem lirismo para tudo quanto é lado, e um narrador observador. Então, em resumo, o Iracema, ele é o mito do povo brasileiro, é o mito fundador do povo brasileiro, como o povo brasileiro se formou, de uma maneira bem idealizada, e a Iracema, por amor a Martim, ela abandona a família, a religião, o povo, seus deuses, e isso é uma clara referência da submissão do indígena ao colonizador português. Então, por mais que ele tente colocar o indígena e o português no mesmo patamar, ele ainda mostra essa submissão, porque a Iracema abandonou tudo que ela tinha, tudo que ela conhecia, por esse amor português. Então, faz essa comparação e tem essa submissão. Por isso, por hoje é só. Com alguma dúvida da prosa ou de alguma outra questão?
Olha, dúvidas não, mas eu queria saber se você está com a intenção de passar o livro pra gente ler e discutir na semana seguinte ou algo semelhante. Posso fazer isso, posso fazer. Porque Acho que seria como legal. eu e os outros professores de português, nós estamos com a ideia, a gente está tentando estruturar ainda certinho, de passar algumas leituras ou algum filme, alguma coisa assim que tenha referência ao que nós estamos estudando, e em vez de fazer um questionário, alguma lista de exercício, fazer uma discussão aberta sobre isso, para pontuar características, para pontuar por que aquela obra é importante. Então, esse tipo de coisa. Se vocês acharem interessante, a gente pode começar a fazer isso sim. Eu acho que seria super válido. Acho super válido a gente fazer isso. Porque é uma maneira diferente, porque às vezes só ficar mostrando características, só ficar falando, não assimila muito bem. Eu, pelo menos, tenho dificuldade. Eu preciso ter referências de outras coisas para conseguir entender alguma coisa. Então, talvez seria uma maneira diferente de vocês pegarem aquele conteúdo, uma maneira mais dinâmica também. Então, posso programar isso para a próxima monitoria. Então fica para a semana que vem ou você passaria algo na semana que vem? O que você acha que fica melhor? Eu passaria a lista de exercício normal que eu já estava passando, mas aí eu posso, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem trazer na monitoria ou me chamar no privado, mas a gente pode colocar também o Iracema para ser discutido. O Iracema? Isso. Ou se vocês querem mais tempo para fazer, a gente pode marcar para daqui uns 15 dias, eu não sei como que está ocorrido para vocês. Eu acho que você poderia, sei lá, dividir, não pra gente ler tudo até a semana. Ai, sei lá, lê até a metade e a gente discute, sabe? Pode ser, pode ser. Acho que fica legal. E designando capítulos para fazer a leitura e ter uma discussão conjunta depois. É uma boa, porque ainda não sei certinho quem presta o que de outros vestibulares, que isso acaba sendo mais presente nos outros vestibulares, FUVEST, Unesp, Unicamp, do que no Enem, mas é interessante ter esse tipo de bagagem, então se vocês quiserem, eu estou super aberta a fazer isso, sim. Tem meu apoio total. Eu convido os outros professores, porque era uma intenção que a gente já estava querendo, e a gente pode colocar isso como uma discussão aberta entre os professores e os alunos que tiverem interesse. E estão perguntando se a lista já está no Drive. Eu estou terminando de montar ela, porque a lista que eu tinha feito estava muito grande, já estava quase com uns 20 exercícios. Aí eu estou tentando dar uma enxugada, mas eu vou ver se eu posto ainda hoje. Se eu não postar hoje, eu vou postar amanhã de manhã sem falta. Mas vai estar lá no Drive, sim, junto com os slides da aula de hoje. E aí fica combinado que eu vejo com os outros professores até mais ou menos onde seria legal, onde seria interessante a leitura do Iracema, e a gente passa para vocês. Tudo certo, então, Larissa. Obrigado. A aula foi muito boa, fluiu super bem. Gente, eu que agradeço por vocês terem participado, por ter ficado até o final. Nas próximas aulas, na parte de literatura, quem vai dar continuidade é o Márcio, então acho que eu tenho só mais uma aula que não envolve literatura, envolve mais interpretação de texto, mas aí as próximas aulas vocês vão estar muito bem acompanhados com o Márcio, mas a gente vai se vendo porque a gente está com essa ideia de fazer essas discussões abertas sobre as aulas de literatura, e eu gostaria muito, se vocês pudessem, dar um retorno se esse tipo de aula fica legal, se vocês preferem as aulas gravadas, se tem alguma coisa que a gente pode mudar para melhorar para vocês. Então, a gente está super aberto a fazer as modificações, porque, como eu disse, acho que foi na monitoria, não faz sentido a gente estar aqui se não puder ajudar vocês. Eu também vim de escola pública, vim do cursinho popular, e sei que não é fácil. Então, não faz sentido a gente estar aqui se não puder ajudar vocês. Então, por favor, não tenham vergonha, não tenham receio. A gente está super aberto para receber todas as críticas, todas as sugestões que vocês tiverem. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Não vou tomar mais o tempo de vocês, que acho que já até passei um pouquinho. E vejo vocês na semana que vem. Tchau, Larissa. Até semana que vem. Até semana que vem.